O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então eles agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estando no tempo santo da Quaresma, aproveitemos, pois, da liturgia da palavra, dos temas que ela nos sugere, para aprofundarmos a nossa fé. O apóstolo São Paulo diz que não devemos ser como penas, como folhas secas de árvores que balançam, pois, ao sabor das novidades. Mas para isso precisamos ter solidez da nossa fé, aprofundar a fé, os rudimentos, ou seja, as coisas básicas da nossa fé. A palavra de Deus nos fala hoje das várias tentativas que este Senhor fez de mandar colher os frutos da sua vinha, da sua plantação de uvas. Mandou um empregado, o mataram. Mandou um outro, o mataram. Por fim, mandou o próprio filho, o mataram também. E acontece que, por isso, o Senhor vai tirar a vinha,
vai desapropriar estes vinhateiros e vai dar a sua lavoura a outros que produzirão frutos e entregarão ao Senhor no tempo certo. Sobressai aqui várias iniciativas do dono deste vinhedo. Poderíamos também, e a finalidade da palavra é esta, fazer uma aplicação concreta. O dono desta vinha é Deus, é o Senhor. Esses trabalhadores somos nós, eu, vocês. E aqueles que são enviados são exatamente aqueles que o Senhor providencia para nos induzir, nos suscitar a que produzamos frutos, frutos de vida, frutos verdadeiros, frutos de amor. Esta é a nossa vocação. Diz São João: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que escolhi vocês. E não para ficarem coçando o umbigo, mas para que possais produzir frutos, e frutos verdadeiros, frutos que permaneçam. Por isso eu gostaria de refletir hoje com vocês sobre outro aspecto da nossa fé cristã, que é sobre a capacidade que cada um tem de escolher, de dizer quero, não quero, de dizer sim, de dizer não. Esta doutrina da nossa fé, que atende pelo nome de livre-arbítrio, se encontra no Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1711, 1711, sobre o livre-arbítrio, ou seja, sobre a liberdade que nós recebemos de Deus. Esta, contanto, sendo uma doutrina cristã, ela é, no entanto, uma doutrina cristã que se apoia, olhem só, sobre a Bíblia, sem dúvida, mas sobre a verdade do nosso humanismo, ou da nossa humanidade, ou da nossa capacidade de seres humanos. O tema do livre-arbítrio, que quer dizer da livre escolha, se apoia sobre uma firme antropologia, ou seja, sobre aquela capacidade com a qual nós nascemos, a não ser que tenhamos nascido tolos, mas se não o somos, temos racionalmente a firmeza e a capacidade de avaliar e de dizer sim ou não. Lembro até en passant, quer dizer de passagem, que quando houve aqui aquele congresso sobre o sim da Amazônia, ainda vivia Dom Helder Câmara, estava aqui nesse pedacinho aqui da nossa basílica, veio visitar a nossa basílica, que ele já conhecia, mas há muito tempo não estava, década de 90. E veio um repórter e perguntou assim, todo cheio de empáfia, né? Dom Helder, o que o senhor acha do sim da Amazônia? Pensavam que Dom Helder fosse fazer um elogio, alguma coisa assim, mas não era o estilo dele. Aí lembro bem o que ele respondeu para o repórter, né? Bom, se a Amazônia tem boca para dizer sim, deve ter boca também para dizer não. Não quando os projetos não atenderem às necessidades dos nativos, não for de interesse da população e etc, etc, o estilo Dom Helder. Mas disse que peguei aqui de passagem este exemplo só para dizer
o que todos sabem. Se temos boca para dizer sim, temos também para dizer não. Isso. Pois bem, o livre-arbítrio. Deus nos criou, já disse, a não ser que tenhamos nascido tolos, com a capacidade de raciocinar, de distinguir, de poder escolher. Isso é da antropologia. Os animais não nascem com esta capacidade do juízo, ou seja, de abstrair e de julgar e de escolher. Conquanto possamos dizer que um cachorro é inteligente, ele nunca responde no telefone. Ele não sabe, ele não é capaz. Força de expressão dizer que um animal é inteligente, não é. Pode ter desenvolvido o instinto através do adestramento e muitas vezes até do castigo, mas não é inteligente. Só os seres humanos. Pois a liberdade está ligada a essa capacidade da inteligência, exatamente de, avaliando, julgar, dizer sim, dizer não. Mas a própria palavra de Deus também nos fala sobre este argumento. Quando exatamente no livro do Deuteronômio diz o Senhor: eis que coloco diante de vocês 2 caminhos, este aqui para o norte, este aqui para o sul, mas eu quero abrir os olhos de vocês e dizer que este leva para a vida e este leva para a morte. Escolham. É um modo delicado que Deus tem de interagir conosco. Do contrário, nos teria feito sem vontade, portanto, sem inteligência. Marionetes, aqueles brinquedos que se mexe, se faz movimentar, dançar, brincar, ir, pular, movimentado através de fios presos às nossas mãos. Marionete significa, então, alguém que não tem vontade própria e que faz o que alguém lhe permite fazer, lhe faz fazer. É verdade que existem muitos condicionamentos para que a nossa liberdade se turve. Má educação, má formação, más companhias, ambiente sórdido. Pode ser que tragamos também conosco algum desvio de personalidade, alguma atração pelo que é negativo. Mas a nossa fé nos ensina também que, apesar de tudo, nós trazemos em nossa consciência aquele tanto de liberdade que nos permite escolher. Tanto que usamos dizer que todos nós temos na nossa consciência uma buzina, alguma coisa que, quando a gente percebe que não dá, ela apita, bi, 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 bi. A isto chama-se o ditame da consciência. De tal modo que uma pessoa pode até não ser religiosa, pode até nem ter recebido uma educação acurada. E olhem, pode até ter crescido no meio do crime. E, no entanto, ter e permanecer salva essa sua consciência, que exatamente lhe permite dizer: não, mas eu não vou ser assim, eu não vou fazer deste modo. Pelo contrário, até a atestação das coisas erradas lhe permite exatamente dizer: por isso não vou, por isso não faço. E a gente que atende as pessoas, que escuta as pessoas, que lida com as consciências, conhece exemplos de coisas desse gênero. O lírio, nascido, pois, no meio da lama, o que, portanto, nos permite entender que Deus colocou
Deus criou-nos com esta capacidade que Santo Agostinho dizia, é o que nos iguala a Deus, é o que nos faz participar das coisas de Deus, porque Deus é inteligente. Quando disse que Deus criou-nos a sua imagem e a sua semelhança, não está dizendo que nos criou a sua imagem com a nossa fisionomia, mas está dizendo a imagem e semelhança no sentido que Ele é inteligente, Ele tem coração. Diríamos mesmo, Deus tem alma no sentido do seu ser, da sua sensibilidade, do seu amor, da sua consciência de misericórdia sobre nós. Isso, meus irmãos e irmãs, porque a palavra do Evangelho nos fala das várias oportunidades que Deus deu aos trabalhadores do seu vinhedo. E nenhuma destas oportunidades, eles souberam colher, souberam interpretar, não souberam ler, não é isso? A oportunidade de se emendarem, a necessidade de conversão, a necessidade de poderem então produzir de fato frutos que satisfizesse a vontade do Senhor. Assim nós também, colocados neste mundo, dotados de inteligência e de liberdade, dotados do dom da vida, para produzirmos frutos, e frutos que devemos levar diante do Pai. E olhem, todos sabemos que não vamos levar casa, carro, propriedades, ouros. O mesmo ouro que estava no mundo permanece, nunca ouro subiu para o céu. Mas podemos levar, e disso ninguém vai nos proibir, ir para o céu com as nossas mãos cheias de obras de vida e de vida eterna. Isso podemos e é o que iremos e o que queremos levar. Frutos produzidos, pois, pelo sacrifício, frutos produzidos pelo nosso querer, frutos produzidos porque o Pai do céu nos dotou desta capacidade. Vamos meditar um pouco ainda em silêncio sobre o sentido desta verdade da nossa fé. Fomos criados livres, o tanto necessário para vivermos como filhos e filhas de Deus muito dignos.